Olá, bom dia, alunos do quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Elton. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje é uma aula muito importante porque nela iremos fazer uma revisão dos conteúdos que nós já estudamos até aqui, que foram sílaba tônica e artigos. Mas antes de começarmos a nossa revisão, vamos acompanhar comigo o nosso momento de oração. Amemos a Deus, meus irmãos, amemos a Deus, mas que seja à custa de nossos braços, que seja com o suor de nosso rosto. São Vicente de Paulo. Vocês já devem ter percebido que este mês iniciamos as comemorações em homenagem a São Vicente. E este pensamento, esta frase dele, ela vem nos dizer sobre a questão de ajudar o próximo, questão de sermos solidários, de termos compaixão do outro, daquele que sofre, daquele que padece. Como vocês já sabem, São Vicente ficou muito conhecido por ajudar os pobres, por não medir esforços em tentar tornar um pouco melhor a vida daqueles que tanto sofrem, daqueles que não têm um lar, que não têm o que comer, que não têm o que vestir. São Vicente nos ensina a caridade, o amor ao próximo. Então, rezemos juntos a oração do Pai Nosso, para que possamos também ter este sentimento de caridade, de solidariedade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora começar a nossa revisão. Peço que se acomode, sente no lugar confortável e acompanhe a aula e faça daqui a pouquinho a atividade junto comigo, tá bom? Vamos começar revisando sílaba tônica. Bem, esta imagem aqui você já pôde ver em outra aula, quando eu abordei para vocês a questão da sílaba tônica, que vocês já devem saber que sílaba tônica é aquela sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade dentro das palavras. Por exemplo, impressora. Na palavra impressora, a sílaba tônica, é a penúltima. E de acordo com a classificação da sílaba tônica, impressora é uma palavra paroxítona, porque ela possui a penúltima sílaba tônica, impressora, embora ela não seja acentuada. E você também já sabe que nem toda palavra é acentuada, mas toda palavra tem uma sílaba que é pronunciada com mais força. E esta sílaba que você demora mais a pronunciar, que você sente que você coloca mais força nela, ela é chamada de sílaba tônica. Na palavra tônica, eu marquei o to, para mostrar que nessa palavra a sílaba tônica é a antepenúltima. Lembrando que nós contamos a sílaba tônica a partir da última sílaba. Vejamos. Classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica. Nós temos as palavras oxítonas, que é quando a última sílaba é tônica, por exemplo, condor, ruim, vatapá e ipê. Paroxítonas, quando a penúltima sílaba for a tônica, escola, alto, táxi. Temos também as proparoxítonas, que é quando nós temos a antepenúltima sílaba tônica, médico, úmido e lâmpada. Vejam, pessoal, que nas proparoxítonas as três palavras estão acentuadas. Significa dizer que todas as proparoxítonas são acentuadas. Não esqueça deste detalhe. Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. O acento sempre vai recair na antepenúltima sílaba tônica. Observação. Se houver acento agudo ou circunflexo na vogal, aí estará a sílaba tônica.
Então, aquela palavra que tem acento agudo ou que tem acento circunflexo, essa sílaba já será a sílaba tônica, isto é, a sílaba que tem mais força ao ser pronunciada. E, consequentemente, foi a sílaba acentuada, né? Com acento agudo ou circunflexo. A sílaba tônica sempre estará nas 3 últimas sílabas. Atenção! Nem sempre a sílaba tônica é acentuada, por isso fique atento à sílaba pronunciada com maior intensidade. Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Exemplos de palavras proparoxítonas: vítima, ridículo, rápido, lúgubre, médico, módulo, ânimo, titânico, catastrófico, hiperbólico. Paroxítonos. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em. Atenção! Quando é que eu posso acentuar uma palavra paroxítona? Nem todas essas regras estão no seu caderno 3. No seu caderno 3 estão algumas, mas nesta tela você pode observar todas. Palavras terminadas em ão ou ãos, por exemplo, bênçãos. Palavra terminada em an ou ans, como imã. Em e ou ex, como vôlei. Em i ou is, lápis. Em us, Vênus. Em álbum. Em uns, álbuns. R, caráter. X, tórax. N, hífen. L, túnel. Ons, prótons. E PS, bíceps. Então, são essas as terminações que permitem que as palavras paroxítonas devam ser acentuadas. Tá certo? Não são acentuadas as palavras paroxítonas que terminam em A, E e O, seguidas ou não de S. E também as finalizadas em ou ens. Exemplos de palavras paroxítonas que não são acentuadas: cama, seda, flecha, rede, sede, pote, ovo, coco, bolo, garagem, ferrugem, idem, item, nuvens, imagens, viagens. Observe que cada uma dessas palavras ou termina com a vogal A, E ou O, ou com a terminação em ou ens. Lembrando que as terminações A, E, O podem ou não ser seguidas de S, ou seja, podem ou não estar no singular ou no plural, certo? Vamos revisar agora artigo. Bem, mas antes de revisar artigo, vamos voltar aqui nas paroxítonas, para reforçar também a questão das oxítonas. Vocês devem lembrar que as palavras oxítonas são aquelas que trazem a última sílaba tônica. Por exemplo, café, sofá, parabéns. Palavras que têm a última sílaba tônica são palavras que eu vou classificar como sendo paroxítonos. Bem, vamos agora de fato falar sobre os artigos. Vocês já conheceram que os artigos podem ser divididos em definidos e indefinidos. O, a, os, as são os artigos definidos. Uma, uns e umas são os artigos indefinidos, podendo ser colocados no singular e no plural. Exemplo de singular: masculino, o, feminino, a. Exemplo de plural: masculino, os, feminino, as. Aplicando no exemplo: o gato e os patinhos estão no banco. Vejam que o artigo aí é o gato, né? O acompanhando o substantivo gato e os acompanhando o substantivo patinhos. Vejam que os artigos estão acompanhando os substantivos. E é esta a função que o artigo tem: acompanhar um substantivo, fazendo a concordância.
Por que que o artigo o está acompanhando a palavra gato? Porque e fazendo a concordância. Porque gato é um substantivo masculino que está no singular e por isso o artigo o também é obrigado, né? Está no masculino singular também. O que não acontece com o artigo os, porque o artigo os está acompanhando patinhos, que está no plural e masculino. E por isso que o artigo aí também ficou no masculino plural. O e o são artigos definidos. O que é que eu tenho que entender por artigo definido? São aqueles artigos que definem, né? Indicam com precisão o substantivo o qual eu estou me referindo. O gato e os patinhos. Eu estou me referindo exatamente às duas espécies de animais que estão no banco: o gato e os patinhos. Estão identificados, portanto, são determinantes. Os artigos definidos estão determinando os seres dos quais eu estou tratando. Já os indefinidos, no singular nós temos o masculino um e no feminino uma. No plural nós temos o masculino uns e no feminino umas. Exemplo: empresta-me uma caneta, faz favor. Quando ele fala uma caneta, ele não está especificando qual é o tipo de caneta que ele quer. Qual é a cor da caneta, se é azul, se é vermelha, se é colorida. Não está identificando. Qualquer caneta é uma caneta indeterminada, qualquer tipo está valendo. Não está identificada, então é uma caneta qualquer, certo? Então, sempre que nós usarmos os artigos indefinidos, nós estaremos indeterminando um substantivo. Não estaremos dizendo com precisão o substantivo é o qual estamos tratando. Por exemplo, minha mãe, por favor, minha mãe, me conte uma história. Quando eu digo me conte uma história, não estou delimitando, definindo qual é a história que eu quero que a minha mãe me conte. Qualquer história está valendo, tá certo? Então, esta é a ideia da indeterminação, marcado pelo artigo indefinido. Lembrando aí que uma está no feminino singular, porque acompanha o substantivo caneta, que também é feminino singular. Agora nós vamos praticar um pouquinho sobre sílaba tônica e artigos. Peço que vocês agora peguem o caderno de português de vocês e vamos responder esta atividade. Não precisa copiar as perguntas. Façam apenas as respostas. Eu vou deixar estas mesmas questões em anexo no agendamento da aula de hoje. Vocês podem baixar e ler as questões sempre que acharem necessário, especialmente quando forem estudar para a avaliação que eu ainda irei marcar. Atenção, semana que vem estarei marcando a nossa avaliação parcial de português, então fiquem atentos. Próxima aula eu já irei marcar. Bem, vamos lá. Assinale a opção onde todas as palavras sejam proparoxítonas. O que é uma palavra proparoxítona? Palavra que tem a antepenúltima sílaba tônica. Vejam a alternativa correta e assinale no seu caderno apenas a alternativa correta. Não precisa copiar toda a pergunta. Tentem responder, lembrando de colocar a data de hoje, colocar o seu nome, colocar a atividade de revisão, fazer o cabeçalho como deve ser feito e responder as questões junto comigo. Vou deixar um tempinho para que você possa fazer o cabeçalho, fazer a questão 1 e já já acompanhar a correção comigo. Vamos lá.
Daqui a alguns segundos, faremos a correção da primeira questão. Faremos agora a correção da questão 1. Caso você não tenha terminado ainda, já sabe, pausa e depois continua. Na questão 2, você vai assinalar a opção onde todas as palavras seguem a seguinte ordem: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando você fizer a questão 2, aí eu vou corrigir na mesma ordem, a questão 1 e a questão 2 ao mesmo tempo, tá bom? Depois que você terminar a questão 1, faça a questão 2 e logo em seguida eu vou corrigir a 1 e a 2 ao mesmo tempo, certo? Questão 2 pede que você assinale a alternativa onde as palavras seguem a seguinte ordem. Primeiro uma palavra oxítona, depois uma paroxítona e depois uma proparoxítona. Vejam qual será a alternativa correta. Observem, respondam e marquem no caderno de vocês a resposta correta. Bom, irei fazer a correção das questões 1 e 2 agora. E se você não tiver terminado a questão 2, pause e depois assista. Bem, a questão 1 pedia que você assinalasse a opção onde todas as palavras fossem proparoxítonas. Resposta: letra A, médico, relâmpago, pássaro, árvore. As 4 palavras possuem a antepenúltima sílaba tônica, lembrando que toda proparoxítona é acentuada. B, fantasma, é paroxítona, né? Então já ficou errado. Público, possível. Público é proparoxítono, possível é paroxítona e rodapé oxítono. Estômago, proparoxítona, valente, paroxítona, triângulo, proparoxítona, lâmpada, proparoxítona. Mas como valente é paroxítona, então não podia ser a letra C. D, espetáculo, proparoxítona, fósforo, proparoxítona, paletó, oxítona, enérgico, proparoxítona. Portanto, paletó sendo oxítona, não podia ser a letra D. Então, questão 1, letra A. 2. Assinale a opção de todas as palavras seguem a seguinte ordem: oxítona,
paroxítono e proparoxítono. Peru, letra D, é uma palavra oxítona. Gato é uma palavra paroxítona. E lágrima é uma palavra proparoxítono. Vejam que era necessário seguir a ordem. Na letra A, nós temos uma proparoxítona, uma paroxítona e uma oxítona. Então, não é dessa ordem. Na B, nós temos uma paroxítona, uma oxítona e uma proparoxítona. Também não era essa ordem. C, oxítona, lágrima, né? Proparoxítona e gato paroxítona. Também não é esta ordem. Então, a única ordem que está adequada de acordo com o enunciado, com a pergunta, é a letra D, certo? Então, primeira questão, letra A. Segunda questão, letra D. 3. Separe as sílabas destas palavras e faça um retângulo em cada sílaba tônica. Agora, na questão 3, você vai copiar as palavras, vai separar a sílaba de cada uma na frente e vai sublinhar, vai fazer um retângulo em cada sílaba tônica. Resolva esta questão que já já eu faço a correção com vocês. Atenção, façam. Separe as sílabas e faça um retângulo na sílaba tônica de cada palavra. Daqui a pouquinho faremos a correção da questão 3, tá certo? Importante, todo mundo agora esteja separando as sílabas e fazendo o retângulo na sílaba tônica de cada palavra.
Agora, daremos início à correção da questão 3. Caso não tenha terminado ainda, pause o vídeo, conclua a sua questão e depois acompanhe a correção dessa questão. Balaústre, 4 sílabas, e a sílaba tônica é a penúltima. Os. Colorir, 3 sílabas, sílaba tônica é a última, portanto ela é oxítono, né? E balaústre é paroxítono. Pássaro, pás é a sílaba tônica, 3 sílabas. Lembrando que não pode deixar 2 S na mesma sílaba quando for fazer a separação silábica. E pássaro, paroxítono. Embaixo, embaixo. Bai é a penúltima sílaba tônica, paroxítono. Prefeitura, prefeitura. Tu, penúltima sílaba tônica, paroxítono. Cérebro, 3 sílabas, antepenúltima sílaba tônica, ré, portanto ela é proparoxítono. Caldeirão, caldeirão. Rão é a última sílaba tônica, é uma palavra oxítono, certo? Qualquer dúvida, pause o vídeo, faça a sua correção, não deixe nenhuma questão errada, tá bom? E depois dê continuidade a esta atividade. Próxima questão. 4. Identifique apenas as palavras que devem ser acentuadas. Trouxe para vocês aqui 3 colunas de palavras. Algumas devem ser acentuadas, mas estão faltando acento. Então, você vai acentuar as palavras que precisam de acento, certo? E vai fazer essa identificação. Você pode circular a palavra que deve ser acentuada e coloque também o acento, tá bom? Então, você identifica a palavra circulando ou sublinhando e coloca o acento que essa palavra precisa, que esta palavra precisa. Faça, que já já eu corrijo com vocês. Atenção! Conseguiram encontrar quais são as palavras, pessoal, que devem ser acentuadas? Atenção! Nós vamos agora fazer a correção da questão número 4. Identifique apenas as palavras que devem ser acentuadas. Bem, eu marquei aí bambu, mas bambu não deve ser acentuado, tá bom? Então, desconsiderem aí a palavra bambu. Bambu não é acentuado. Vou até fazer aqui a correção para vocês. Pronto. Bambu não deve ser acentuado. Abacaxi não deve ser acentuado. Mas a palavra vírus deve ser acentuada. Eu fiz a troca de bambu por vírus. Na verdade, vírus deve ser
acentuada, tá certo? Vírus é uma palavra paroxítona que deve ser acentuada, certo? Vírus. Caju não é acentuado. Parabéns é uma palavra que deve ser acentuada, certo? Após deve ser acentuada. Lápis acentuado. Cama não recebe acento. Sótão recebe acento. Álbum recebe acento. Lágrima recebe acento. E filho não recebe acento. Então, de acordo com este quadro, as palavras acentuadas foram vírus, porque é uma palavra paroxítona, parabéns, oxítona, após, lápis, sótão, álbum, lágrima. Essas palavras, elas são acentuadas, tá certo? Faça a correção aí no seu caderno, caso você tenha errado algum dos acentos, tá certo? Faça a correçãozinha direitinho, organize aí tudo no seu caderno para que fique tudo direitinho. Bem, agora vamos para a questão 5. Escreva exemplos de paroxítonas não acentuadas e paroxítona acentuada. Então, você vai escrever exemplos de palavras paroxítonas que não são acentuadas e de paroxítonas que são acentuadas. Você já sabe que algumas paroxítonas são acentuadas e outras não. Pesquise ou lembre de algumas palavras e tente colocar tanto para responder a letra A, como também para responder a letra B, tá certo? Resolva as questões, já já faremos a correção. Pense agora em palavras paroxítonas que não são acentuadas. Que tipo de paroxítona eu não posso acentuar? Lembre-se, aquelas que terminam em A, em E, em O, seguido não de S. Aquelas que terminam em ou ens, né? E as que são acentuadas, as que terminam em ão, em R, em X, em L, em U ou US, em I ou IS, certo? Já já farei a correção da questão 5. Atenção! Não precisa copiar as perguntas, anote apenas as respostas. Vamos agora fazer a correção da questão número 5. Exemplos de palavras paroxítonas que não são acentuadas: cama, planeta, urso, amigo e escola. Exemplo de paroxítona que não é que é acentuada: táxi, órfão, grátis, álbum, fênix. Então, esses são exemplos de paroxítonas não acentuadas e paroxítonas acentuadas. Você pode ter colocado outros exemplos? Pode. Aqui eu só trouxe sugestões, mas nessa questão a sua resposta ela pode ser diferente da minha, tá bom? Você pode pesquisar outros exemplos e colocar para a sua resposta.
Agora, pessoal, vamos continuar exercitando a nossa revisão. Faremos uma atividade no caderno 3, página 59, sobre artigos. Mas esta atividade estará na segunda videoaula de hoje. Então, acompanhe a segunda videoaula e faça comigo a atividade no caderno 3, página 59. Aguardo vocês na segunda videoaula. Até já!